A vida é preciosa. Nós nos agarramos a ela, mesmo diante do perigo. Histórias de sobrevivência nos fascinam. Elas nos lembram da força do espírito humano. Elas nos inspiram a nunca perder a esperança. Os humanos possuem uma incrível vontade de viver. Quando confrontados com a adversidade, encontramos reservas ocultas de força. Nós nos adaptamos e superamos, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Essas histórias são mais do que apenas contos de sorte. São testemunhos de coragem, resiliência e esperança. Elas nos ensinam lições valiosas sobre a condição humana. Junte-se a mim enquanto exploramos algumas jornadas extraordinárias de sobrevivência. Vamos testemunhar o poder do espírito humano para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. O vasto oceano pode ser um lugar lindo e aterrorizante. Para Stephen Callahan, se tornou uma luta pela sobrevivência. Em 1982, seu veleiro virou durante uma tempestade no Oceano Atlântico. À deriva e sozinho, Callahan enfrentou desidratação, fome e desespero. Seu barco, bastante danificado, oferecia pouca proteção. Tubarões circulavam, uma ameaça constante. Callahan se recusou a desistir. Ele pescou com um arpão. Ele coletou água da chuva. Ele usou sua engenhosidade para consertar sua embarcação danificada. Após 76 dias perdido no mar, Callahan foi resgatado. Sua história é um testemunho do poder da desenvoltura e da vontade de viver. Poucas experiências são tão aterrorizantes quanto ser enterrado vivo. Para alguns, esse pesadelo se tornou realidade. Em 1982, um terremoto atingiu a província de San Juan, na Argentina. Uma jovem chamada Mariana ficou presa sob os escombros de sua casa desabada. A escuridão a cercava. O peso dos destroços a pressionava, dificultando a respiração. O medo ameaçava consumi-la. Mas Mariana se agarrou à esperança. Ela se concentrou em sua respiração, conservando energia. Ela pediu ajuda, sua voz um leve eco na escuridão. Depois de 3 dias, os socorristas ouviram seus gritos. Mariana foi retirada dos destroços, gravemente desidratada, mas viva. Sua história é um lembrete de que mesmo nos lugares mais escuros, a esperança pode resistir. Em 1972, um avião que transportava um time de rugby uruguaio caiu na Cordilheira dos Andes. Presos em alta altitude, os sobreviventes enfrentaram temperaturas congelantes, avalanches e fome. Seus suprimentos de comida diminuíram rapidamente. Em um ato desesperado de sobrevivência, eles tomaram a decisão agonizante de consumir os corpos de seus companheiros falecidos. Por 72 dias, eles suportaram dificuldades inimagináveis. Finalmente, 2 dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, partiram em uma jornada perigosa para encontrar ajuda. Sua coragem e determinação valeram a pena. Eles retornaram com equipes de resgate, pondo fim ao sofrimento. A história dos sobreviventes dos Andes é um exemplo poderoso de resiliência e da força dos laços humanos. Seção 5. O poder da esperança. Essas histórias, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um fio condutor. Elas demonstram o extraordinário poder da esperança. Mesmo quando confrontados com a morte, esses sobreviventes se agarraram à crença de que poderiam superar suas circunstâncias. A esperança alimentou sua determinação. Permitiu que encontrassem significado em seu sofrimento. Deu-lhes força para perseverar. Quando tudo parece perdido, a esperança pode nos sustentar. Pode nos inspirar a agir, a lutar por nossa sobrevivência. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. As histórias desses sobreviventes servem como poderosos lembretes do potencial que existe dentro de todos nós. Seção 6. Presos em uma mina. A mineração é uma profissão perigosa, repleta de riscos. Em 2010,
33 mineiros chilenos ficaram presos no subsolo por 69 dias. Um deslizamento de rocha bloqueou a saída da mina de São José. Os mineiros ficaram presos em uma câmara, nas profundezas, mas se recusaram a desistir. Racionaram seus parcos suprimentos. Na superfície, uma enorme operação de resgate estava em andamento. Finalmente foram içados em segurança, um por um. Sua história é um testemunho da engenhosidade humana e esperança. Seção 7. Os limites da resistência humana. Essas histórias desafiam nossa compreensão dos limites da resistência humana. Elas revelam a extraordinária capacidade do corpo e da mente humana de se adaptar e sobreviver. Em face da fome, o corpo encontra maneiras de conservar energia. No frio extremo, ele se adapta para manter a temperatura central. Em momentos de terror, a mente se concentra na sobrevivência, bloqueando pensamentos estranhos. Esses mecanismos de sobrevivência, aprimorados ao longo de milênios de evolução, são um testemunho da adaptabilidade de nossa espécie. Eles são um lembrete de que somos capazes de suportar muito mais do que frequentemente acreditamos. As histórias desses sobreviventes expandem os limites do que pensávamos ser possível. Seção 8. Um triunfo do espírito humano. Essas histórias não são apenas sobre sobrevivência física, são também sobre o triunfo do espírito humano. Elas revelam a força de caráter que reside dentro de todos nós. Diante da adversidade, esses sobreviventes demonstraram notável coragem, resiliência e desenvoltura. Eles recorreram à sua força interior para superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Eles enfrentaram seus medos de frente. Eles se recusaram a sucumbir ao desespero. Eles encontraram esperança nos lugares mais escuros. Suas histórias são um testemunho do poder duradouro do espírito humano. Elas nos inspiram a enfrentar nossos próprios desafios com maior coragem e determinação. Seção 9. Contra todas as probabilidades. As chances de sobrevivência eram mínimas. No entanto, esses indivíduos perseveraram. O que os diferenciava? O que lhes permitiu superar a adversidade? Uma forte vontade de viver, uma atitude positiva e a crença em algo maior. Mas foram suas ações, sua recusa em desistir, que decidiram a seu favor. Mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, temos uma escolha. Podemos desistir ou lutar por nossa sobrevivência. Seção 10. O que não nos mata, nos fortalece. O velho ditado: o que não nos mata, nos fortalece, soa verdadeiro nessas histórias de sobrevivência. Esses indivíduos emergiram de suas provações para sempre mudados. Eles enfrentaram sua mortalidade e emergiram com uma apreciação renovada pela vida. Eles confrontaram seus medos e descobriram uma fonte de força interior. A experiência, embora angustiante, foi em última análise transformadora. Forjou dentro deles uma resiliência e uma determinação que carregam consigo até hoje. Essas histórias nos lembram que a adversidade, embora dolorosa, pode ser um catalisador para o crescimento. Pode nos moldar em seres humanos mais fortes e compassivos. Seção 11. O espírito indomável. As histórias que exploramos são um testemunho do espírito indomável que reside dentro de todos nós. Elas nos lembram que, mesmo diante de desafios extraordinários, somos capazes de atos notáveis de coragem, resiliência e esperança. Essas histórias nos inspiram a viver nossas vidas com maior propósito e determinação. Elas nos ensinam que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança. Ao refletirmos sobre essas jornadas incríveis de sobrevivência, lembremos-nos das lições que elas oferecem. Vamos nos esforçar para cultivar o mesmo espírito de resiliência, esperança e determinação em nossas próprias vidas.
pois é na superação da adversidade que realmente descobrimos nossa força.